Muitas pessoas não entendem por que a Bíblia condena tanto a idolatria. E muitas pessoas, elas cometem a idolatria, praticam a idolatria, porque elas não sabem o significado da idolatria no mundo espiritual. Vamos ler alguns versos para a gente entender por que Deus, ele odeia, ele diz que é uma abominação a prática da idolatria. Vamos ler vários versos para a gente entender isso melhor. 2 Coríntios 2, verso 18. Mas todos nós, com a face descoberta, contemplando como em um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem, de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Então, na Bíblia, nós nos transformamos aquilo que nós contemplamos. Contemplando a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem. Quando nós contemplamos a Deus, nós somos transformados à sua imagem. Em Gênesis 1, versículo 26 e 27, a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas em Gênesis 3, a Bíblia declara que nós perdemos parte dessa imagem. E agora nós temos que contemplar a Deus para que a gente volte a ser cada vez mais e mais a sua imagem novamente. O que significa contemplar a Deus? Contemplar significa meditar em Deus, refletir em Deus, viver com Deus, ter um relacionamento com Deus. No início do vídeo você viu a imagem daquela senhora prostrada aos pés de uma imagem, de um santo. Aquilo é uma contemplação. Ali ela está meditando, refletindo, tendo uma vivência, um relacionamento com aquela santa. E a Bíblia diz que nós nos tornamos aquilo ao que nós contemplamos. Então, quando nós contemplamos a glória de Deus, nós vamos desenvolvendo o caráter semelhante ao caráter de Deus. Gálatas 5:22 diz que nós vamos tendo mais amor, paz, bondade, paciência, domínio próprio nas nossas vidas. Então, quando nós contemplamos, meditamos, refletimos, temos um relacionamento, nós temos fé em Deus, nós somos transformados na mesma imagem. No Salmo 115, ele explica o que acontece com quem adora a ídolos, quem adora imagens, quem venera, quem contempla imagens. Olha o que ele diz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Aqueles que contemplam, que veneram, que põem a sua fé, a sua confiança nos ídolos, a Bíblia diz que tornam-se semelhantes a eles. Então as pessoas que confiam em ídolos, no mundo espiritual, elas não vão mais conseguir falar com Deus, não vão conseguir mais ver a Deus, ouvir a Deus, não vão conseguir mais ter um relacionamento com Deus, se dirigir a Deus. Elas se tornarão semelhantes aos ídolos, porque nós somos transformados pela contemplação. Mas quando ele diz que quem adora os ídolos, tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem e todos os que neles confiam, isso aqui tem um significado espiritual. Vamos ver o que significa isso para Deus. 1 Coríntios 10, 19. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Então aqui nesse caso, havia sacrifícios aos ídolos. Era a maneira que eles adoravam aos ídolos, sacrificando aos ídolos. Mas a adoração ao ídolo pode ser por meio da contemplação. Como aquela senhora no início do vídeo, meditando
refletindo, tendo uma comunhão com o ídolo, se prostrando diante dele, conversando com ele, tendo fé no santo que aquele ídolo representa. É uma adoração a ídolo. E a Bíblia diz, aqui no caso, o sacrifício aos ídolos é um sacrifício aos demônios e não a Deus. Então a contemplação ao ídolo é uma contemplação a demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Se quando nós adoramos aos ídolos, nós estamos contemplando, adorando a demônios, no mundo espiritual, isso é uma coisa gravíssima. E nós nos tornamos aquilo ao que nós contemplamos. E por trás da adoração aos ídolos está a adoração aos demônios. Quando nós contemplamos a Deus, nós desenvolvemos um caráter semelhante ao de Deus. Quando nós contemplamos os ídolos, que na verdade é uma contemplação aos demônios, nós desenvolvemos um caráter semelhante ao demônio. Nós nos tornamos participantes com os demônios. Esse é o grande problema da idolatria, que muitas pessoas não entendem. Mas para Deus, a adoração a ídolo é ser participante com demônios. Amém?